Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita apresentando o comentário de Lucas do Grant R. Osborne, que juntamente com Filipenses e Apocalipse acabaram de serem lançados, esses três comentários pela editora Carisma. E em 2022 foram lançados mais três, que foi Hebreus, o livro de Atos e o de Romanos. O de Romanos foi uma porcaria. Nós que compramos deveríamos ser ressarcidos, porque muitos erros. Eu nunca vi uma obra com tantos erros como a de Romanos. Erros de tradução o tempo todo, português, gramática, uma coisa horrível. Eu fiz o review na época. O terceiro review, fiz 3 reviews, de Romanos. No terceiro review eu mostrei os erros. Gente, é um absurdo. Na época eu paguei R$92 naquela porcaria. Isso é um desserviço ao trabalho do Grant Osborne. Tá? Não traduziram a obra direito, não fizeram revisão. É o mínimo que a editora pode fazer. É revisar. Você faz revisão de texto, revisão da gramática, revisão do português. Não fizeram nada disso. Eu não sei como a editora fez isso. E isso queimou muito a Carisma. Muito. Perdeu muito com isso. Tá? Ela quase foi à falência. Não faliu. E agora, 2 anos depois, ela volta com mais 3 comentários, né? Eu estava aqui dando uma analisada no comentário de Lucas. Eu achei alguns pequenos erros de português. Mas esses erros não comprometem a obra. Ainda bem, né? O certo é não ter nenhum erro. Mas vale a pena comprar? Vale muito a pena. Tá bom? Ó, todos a série é capa dura. São comentários expositivos. Esse comentário é maior, até porque Lucas é maior, né? Tem um total aí juntamente com a bibliografia, você tem 647 páginas. 647 páginas. E todas as obras, no final, você tem o glossário das palavras que vão aparecer no decorrer do comentário. Para aqueles que não conhecem, né? O apocalíptico, cristológico, escatológico, escaton. Ele explica aqui, ó, helenismo, a lex talionis, que é a lei da retaliação, né? Midrash, Mishnah, Parúzia, Quiasma, Qumran, por aí vai. Tá? Essa série não é uma série erudita. Ele não escreveu para eruditos. Ele escreveu para leigos, tá? Osborne escreveu para leigos, aqueles que têm dificuldade de entender o texto bíblico. Grant Osborne, ele já faleceu. Ele faleceu em 2018 e foi professor de Novo Testamento por muitos anos. Professor de exegese, professor de grego, professor de hermenêutica. Inclusive tem a famosa obra dele, que é clássica, né? A Espiral Hermenêutica, que é excelente, uma das melhores obras que nós temos sobre hermenêutica. O Osborne, espetacular. E ele partiu para a eternidade em 2018, né? Já fazem 6 anos. Aqui está o sumário da série. Tá? Introdução aos Evangelhos de Lucas. Aí começa com as narrativas da infância, os 2 nascimentos preditos, né? Que é o nascimento de João Batista e de Cristo, e por aí vai, tá? Como todo sumário, né? Depois ele vai te dar um sumário todo detalhado. O Evangelho de Lucas é o maior evangelho de todos, né? De todos. O prefácio da série vai te auxiliar tanto na leitura devocional, estudos e exposições desse evangelho, pregações, né? A introdução ao Evangelho de Lucas, aí vem para a autoria, a data, que é muito disputada, né? Não há um consenso na data nos evangelhos, não há um consenso.
o que há o consenso entre os eruditos é sobre o primeiro evangelho a ser escrito, que é Marcos, né? Marcos ganhou proeminência em meados do século XIX. Aí começou a ter uma ênfase maior e os estudiosos começaram a chegar à conclusão que de fato é Marcos que é o primeiro evangelho. E Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. Isso já é um consenso na academia, tá? Aí toda a introdução ao Novo Testamento você tem o problema sinótico, que é um problema insolúvel, não dá para resolver. E qual é o problema? Qual é, Elias, o problema sinótico? Os quais, né? Só vou citar alguns. A data. A data é um problema. Não se define a data, né? Se você tem possibilidades. Outra coisa também é sobre as fontes. Foram fontes orais, já existiam outros evangelhos escritos. Enfim, é tanta, né? Aí você tem várias teorias, a teoria das fontes, várias teorias, e por aí vai, tá? Tem outros problemas que não dá para falar aqui, né? A data, aí vem o objetivo de Lucas. Lucas, ele tem várias ênfases, ele dá ênfase nas mulheres, porque as mulheres daquela época não tinham proeminência nenhuma, e Lucas dá visibilidade às mulheres. Inclusive Jesus tinha mulheres que o seguia. Está em Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. Uma ênfase muito grande aos pobres, aos miseráveis, tá? Aqueles que a sociedade desprezava. Jesus sempre estava com eles, tá? É um evangelho universal. Jesus se preocupa com todo mundo, tá? Uma ênfase muito grande também que Lucas vai dar é na pessoa do Espírito Santo, tá? Meu Deus, é um evangelho maravilhoso. Se você nunca pregou ou fez uma série de exposições em Lucas, deveria fazer, que o objetivo dele, essa obra é em 2 volumes, né? O primeiro volume é o evangelho que leva o nome dele, e o segundo volume é o livro de Atos, né? É uma continuidade. E as fontes, aqui vai falar sobre a fonte Q, tá? Que é uma fonte hipotética, e essa fonte também chamada de evangelho Q, que tanto Lucas como Mateus usaram, tá? E outras fontes, como a fonte M, que foi uma outra fonte que Mateus usou, né? Por que fonte M? Que é a fonte Mateus. E fonte L, fonte Lucas, que foi uma outra fonte, além da fonte Q, que Lucas usou. Porque a fonte M é material que só tem em Mateus, e a fonte L é material que só tem em Lucas, e a fonte Q é o material que você só encontra em Mateus e Lucas, tá? Isso aí é hipótese, tá, gente? Essa fonte Q nunca foi comprovada, nunca foi achada, mas vários eruditos há 200 anos escrevendo sobre isso falam sobre essa fonte, e eles denominaram fonte Q, porque Q em alemão é uma abreviatura de fonte. Quell em alemão é fonte, tá? Ele fala isso aqui que é muito importante. Isso aqui não precisa você falar em pregação, tá? Isso aqui não é para pregação. Que você fala numa escola bíblica, numa aula de escola bíblica, você fala num estudo, enfim, em um seminário. Não vai levar isso aqui para o público, não, porque o povo não quer saber disso, né? A pregação é diferente de ensinar, de uma aula. E aqui está o esboço ou o sumário completo do evangelho, tá? Como eu falei, expositivo, tá? Expositivo. Se você já fez uma exposição do evangelho de Lucas, para aqueles que pregam expositivamente, que é o melhor sermão, né? É o sermão expositivo, deixa aqui nos seus comentários: professor, eu já fiz. Deixa aqui, ó, sumário bem detalhado, tá? Aí você tem os principais temas teológicos, a soteriologia, você tem a cristologia, o reinado de Deus sobre a história, é o tema, né? O Espírito Santo, a comunidade messiânica, a igreja, oração e adoração, marginalizados, os pobres e as mulheres, é a ênfase que ele dá, muito grande, tá? O tempo todo. Então é um evangelho maravilhoso, né? Aí você tem aqui, ó, as narrativas da infância, os 2 nascimentos preditos. Aí ele começa a exposição. Antes de mostrar mais coisas, tem uma posição do Osborne que eu achei estranha. Nenhum teólogo é perfeito, né, gente?
nenhum teólogo é perfeito. Aqui, ó, Jesus conta a parábola do homem rico e Lázaro. Está em Lucas 16, 19 a 31. E aqui o Osborne ele vai defender uma posição que eu achei estranha, que é uma posição que muitos defendem, inclusive os adventistas defendem, né? Que são graus de punições diferentes no estado eterno. Então, o que é isso, Elias? É que, vamos pegar Hitler. Hitler vai ser mais punido, terá um grau maior de punição, do que um ladrão de galinha, vamos dizer assim. Tá? Para você entender. Porque como o Hitler fez mais maldade, ele será mais penalizado. Como o ladrão de galinha, vamos dizer assim, entre aspas, fez menos maldade, a pena será menor. É como um presidiário, tá? Que um estuprador, um abusador, um pedófilo, ele vai ter uma pena maior do que alguém que simplesmente cometeu um furto, vamos dizer assim. Então, eu achei estranha essa posição do Osborne, né? Achei estranha, tá? Como falei, qualquer obra que você lê de qualquer teólogo, por mais que o cara seja bom, não dá para concordar com tudo, porque é a posição dele, e a posição dele automaticamente não tem que ser a sua posição. Você tem que ler obras teológicas, qualquer obra, tá? Como comer um peixe, você vai comendo o peixe e vai tirando as espinhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É interessante que essa parábola, tá? Jesus cita nomes. E o Lázaro representa os marginalizados, tá? Os pobres, os doentes. E o rico, ele representa na parábola os fariseus, os religiosos e aqueles que colocavam a sua confiança na riqueza. Lucas dá uma ênfase muito grande sobre os pobres aqui, tá? Em todo o livro. E no capítulo 16 a ênfase é essa: não colocar confiança nas riquezas. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui ele te dá a contextualização social, tá? Daquela época. Lázaro era um nome muito comum naquela época. Ai, cadê? Aí vem aqui, ó. A morte e a vida após a morte. Aqui já ficou estranho esse título, né? A morte e a vida após a morte. Deveria colocar aqui a vida após a morte. Tava bom demais, mas tudo bem. Que é os versículos 22 e 23. O tempo passou, ambos morreram, provavelmente no caso de Lázaro, devido à sua situação deplorável, era um mendigo, né? Mas aqui a história experimenta uma incrível inversão. O mais provável é que ele tenha sido jogado em uma copa comum para tais mendigos, mas a reação do céu é notável. Enoque foi transladado para o céu e Elias subiu em uma carruagem de fogo. Aqui já é um erro também, né? Elias não subiu numa carruagem de fogo. A carruagem serviu para separar um do outro. Ele subiu no redemoinho, mas tudo bem. Lázaro agora se junta a ele, posto que anjos o levaram para o lado de Abraão. Uma honra tão grande quanto qualquer um dos outros, nos outros que havia recebido. Isso lembra Judite. Aqui já está errado, não é Judite, é Judas. Tá? Então, são erros que você pode encontrar como esse aqui, mas que não era para ter, né? Não era para ter, mas não atrapalha na leitura, tá? Então aqui é Judas, tá? Isso lembra Judas, errar aqui, ó, Judite, mas não é Judite, é Judas, onde Miguel luta com Satanás pelo corpo de Moisés. Assim, o mais desprezado dos seres humanos da terra torna-se uma das figuras mais majestosas no céu. Os judeus acreditavam que Abraão, como pai da nação, acolheria sua família ao longo das gerações no céu, como se vê na frase hebraica, reunido a vossos pais, a NVI, ide a vossos antepassados. Este homem feliz, que não teve ninguém durante sua vida terrena, agora tem uma grande família que o acolhe no céu. Em total contraste, o homem rico morreu e acabou de ter um enterro humano. Nada demais. Certamente ele teria sido uma cerimônia terrena, teria tido uma cerimônia terrena luxuosa e teria sido colocado em um túmulo mais caro. Mas nessa história ele não era nada mais do que outro cadáver humano. Deixa eu pegar aqui o lugar. Enviado ao Hades,
Lázaro está no lugar da bênção, filho de Abraão. Papã. Cadê? No Hades, o Hades é mais no lugar dos mortos. Havia várias ideias sobre o Hades na época. Cadê? Geena. Tem um lugar que ele fala aqui sobre. Cadê? Papã. O primeiro pedido do homem rico aqui, outro erro aqui, ó. O primeiro. Tá? São erros assim que você pode encontrar na obra, né? Mas como eu falei, não era para ter. Mas não atrapalha na leitura, tá? Quem tem o comentário de Romanos e comparar com Lucas, não tem comparação não. Porque o de Romanos é o tempo todo erro, gente. Você lê 10 palavras, 9 é erro. Eu mostrei lá no review, quando eu fiz 2022, 3 reviews sobre a obra. Tá? Estragaram a obra de Romanos. Eu pedi ressarcimento do dinheiro, não me deram o ressarcimento. Que era para ressarcir, porque isso é um absurdo. O primeiro pedido do homem rico. Daqui, ó. Ele teve sua chance. Cadê? Consolado, aqui o sofrimento. Não haverá mudanças. Derramada com toda a força do seu motivo. Aqui, ó. Olha o que vai dizer o Osborne. O princípio bíblico por trás desse quadro é claro e sóbrio para cada um de nós. Como vivemos na nossa vida na Terra, diz respeito diretamente com a forma como Deus nos tratará na eternidade. Eu acredito na doutrina dos graus de recompensa e dos graus de punição. Eu acredito na doutrina, que coisa meio católica, né? Dos graus de recompensa. Aqui até que vai, né? Que uns vão receber mais recompensas, outros menos. Tá? E dos graus de punição. Veja esse último, os graus de punição, em Apocalipse capítulo 20, do 13 ao 15. Veja meu comentário sobre isso lá no comentário do Apocalipse. E o primeiro em Lucas. Por exemplo, no capítulo 16, versos 8, parte B e verso 9, anterior, que consiste no fato de que tudo o que fazemos para servir a Deus com nossos recursos e ajudar os outros é depositado no céu para ser devolvido a nós por Deus quando lá chegarmos. A exigência de Deus, como tenho dito, é considerar-nos mordomos de suas riquezas, usando nossa própria riqueza para compartilhá-la tanto com os outros quanto para as ocupações cristãs. Então, assim como aqueles que trabalham mais na obra do Senhor, nesse caso aqui, pegou seus bens materiais, as suas riquezas, e ajudou aqueles que precisavam, usou os seus bens para a glória de Deus, porque ninguém é salvo porque dá um prato de comida, ninguém é salvo porque dá dinheiro ao pobre, você é salvo pela graça. As obras são resultados da salvação. Então, as obras demonstram a sua generosidade para com Deus e para com seu próximo. Então, isso terá recompensas. Assim também, aqueles que serão punidos, uns receberão mais punições, uma punição maior, vamos dizer assim, e outros receberão menos punição. Quanto mais maldade a pessoa praticar, mais punição terá. É isso que dá para entender. Quanto menos punição a pessoa tem, tá? Mais menos sofrimento, dor, parece que ela terá. Mas no final, gente, isso aí é irrelevante, porque todos, independente se a pessoa for mais punida ou menos punida, ela vai estar longe de Deus. Não existe punição maior do que estar longe de Deus, tá? Então isso aqui eu achei estranho, né? Do Osborne. E aí, vocês concordam com o Osborne sobre esse negócio de grau de punição aí na eternidade, recompensa e grau de punição? Recompensa até que vai, mas grau de punição. Aí ele pede para você ler o comentário dele. Depois eu vou ler tanto o comentário exegético dele, que é o melhor que temos em português, do Apocalipse, e depois o comentário dele lá, expositivo. Vou ver o que ele fala lá. E quem sabe eu passo para vocês aqui. Apocalipse capítulo 20, do 13 ao 15, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo,
Vamos pegar o capítulo aqui. O capítulo 1, que é o capítulo que tem 80 versículos. Né? Um capítulo enorme. Cadê? Aqui, ó. Narrativas da infância, os 2 nascimentos preditos. Os primeiros 38 versículos, né? Ele começa com a introdução. Depois ele vai para o prólogo, né? Lucas se apresenta como historiador. E ele fez uma criteriosa pesquisa. E ó, o livro de Lucas, juntamente com o livro de Atos, e você coloca Hebreus também aí, são os melhores gregos do Novo Testamento. O grego de Lucas é impecável, ele é erudito. Tá? É um grego de alto padrão. Não é qualquer grego. Tá? Então o camarada era um erudito. Assim também como a carta aos Hebreus, né? Que o David Allen, eu tenho aqui o livro, fiz o review para vocês, uma obra também da Carisma. Ele escreveu uma tese, tá, de doutorado, a autoria lucana de Hebreus, aonde para ele Lucas escreveu Hebreus, mas para mim é um mistério, porque ninguém sabe quem escreveu, né? E ele compara tanto o livro de Atos como o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, com Hebreus, né? Estilos de palavras semelhantes, enfim. Então, para David Allen, Lucas escreveu 3 livros do Novo Testamento: o seu Evangelho, o livro de Atos e Hebreus. Tá? É a posição dele, é uma tese, né? É uma tese. Um historiador. Aí vem aqui, ó, testemunhas anteriores. Ele vai falando aqui, ó. Lucas quer que se saiba que ele não estava nem perto de fazer um relato das coisas que foram cumpridas entre nós. Há 2 pontos a destacar sobre isso. Em primeiro lugar, ele estava construindo sobre os seus predecessores, muitos, porque muitas pessoas já haviam escritos, né, sobre Jesus. É difícil saber quem são eles, esses muitos aqui, ó. Lucas certamente estava ciente do Evangelho de Marcos, mas a maioria também incluiria o que chamamos de fonte Q, bem como as entrevistas com testemunhas oculares. A fonte Q, como eu falei para vocês, é a ideia, né, hipotética, porque nunca foi encontrada, de um evangelho que continha os ditos de Jesus, ditos, parábolas e por aí vai, que tanto Lucas como Mateus usou. Só que Lucas usou que de um jeito e Mateus usou de outro jeito. O Sermão do Monte. A fonte Q tinha o Sermão do Monte, que Mateus compila direitinho nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho, e Lucas espalha o Sermão do Monte em todo o seu Evangelho. Ele é espalhado, ele não é reunido como faz Mateus. E os estudiosos dizem que em Mateus parece que Jesus pregou aquele sermão em um dia só, tá? Mas não, Jesus pregou, tá, vários sermões que Mateus reúne em um único sermão, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Já Lucas, não, ele pega esse sermão e vai espalhando parte por parte em todo o seu Evangelho. Interessante isso, né? Isso aqui para uma aula, para uma escola bíblica, para um estudo sobre os Evangelhos sinóticos, é excelente trazer essas coisas aí. Então, testemunhas anteriores, né? Aí depois, os versos 3 e 4, outra subdivisão, o trabalho atual de Lucas. Tá? Aí depois vem o anúncio do nascimento de João Batista, versículos 5 a 25. Aí começa falando do seu pai e da sua mãe, Isabel e Zacarias, um casal sacerdotal sem filhos. Isso era terrível, porque a sua linhagem iria parar ali, não ia ter descendência. Depois, ó, Zacarias no templo, versos 8 a 10. A aparição do anjo, versos 11 a 12. A mensagem do anjo, versos 3 a 17. Ele vai explicando aqui, ó. Tá? Aí sobre a grandeza de João Batista, né? Olha o que o Osborne faz aqui, ó. Há 5 áreas nas quais sua grandeza será medida. A grandeza de João Batista, o profeta. Primeiro, uma vida disciplinada que recusa vinho ou outra bebida fermentada. Nesse caso ele era nazireu. Lembra disso ação? Ele era nazireu. Nazireu não poderia tomar bebida forte, fermentada. Tá? Isso é mais do que
sacerdote cumprindo seus deveres. Está em Levítico 10, verso 9. João Batista, o certo era ser sacerdote, né? Mas assim como João Batista, ele é profeta, não é sacerdote. Assim como Jeremias, que nasceu na cidade de Anatote ali, era para ser sacerdote, mas Deus chamou como profeta. Ezequiel também estudava para ser sacerdote, mas Deus chamou como profeta. Tá? Então esses homens, né? Deus chamou para uma outra função. Olha, são mais do que sacerdotes cumprindo seus deveres. Sacerdotes não poderiam beber vinho fermentado, né? Se é vinho, é fermentado, porque se não é fermentado, é suco de uva. Se é fermentado, é vinho, é bebida alcoólica. É mais como um voto permanente dos nazireus. Também pode ser uma alusão a Samuel, que fez um voto semelhante como o primeiro profeta em Israel. Então, a primeira área, né? Uma vida disciplinada que recusa vinho ou outra bebida fermentada. Segunda coisa, João foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre, tá? Mesmo antes mesmo de nascer, referindo-se ao seu papel profético permanente sob o controle do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala aqui, ó, é a figura central no Evangelho de Lucas. É um dos personagens principais. Terceira área, João fará retornar, que é a palavra grega epistrepo, volta, muitos israelitas para o Senhor seu Deus. Tá no versículo 16 aqui, ó. Capítulo 1, resgatando o povo de Deus da apostasia e do julgamento divino. Esse foi o ministério de Elias, por isso que João Batista é muito comparado com o ministério de Elias, né? Os dois tinham características parecidas. O profeta Malaquias, cita aqui, ó, os versos 5 e 6, fala que Deus enviaria o Elias, e esse enviado Elias não seria o retorno do profeta Elias, fisicamente de novo, mas fala de João Batista, o precursor do Messias, que tinha um ministério semelhante ao ministério do profeta Elias, que é o maior profeta do Antigo Testamento e conhecido como o leão dos profetas. Quarta área. Olha que coisa interessante aqui, ó. Para você que prega, para você que vai dar um estudo sobre João Batista, né? Ó, seu papel profético é ir adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. E a quinta área, ó, resumindo o que foi exposto anteriormente, o ministério dado por Deus a João como precursor messiânico é preparar um povo preparado para o Senhor. Então, aí o famoso texto de Isaías 43, 40, versículo 3, que Mateus cita, né? Mateus cita aqui. Aí vem o papel de Zacarias no episódio, versos 18 a 23, ele vai explicando, tá? O cumprimento da profecia, a gravidez de Isabel. Tá? Acabando aqui, aí vem o anúncio do nascimento do Cristo, do Messias, de Jesus, versos 26 a 38. Aí o anjo, a aparição a Maria, a mensagem do anjo, versículos 28 a 33. Tá? E aqui ele vai falar, ó, a tarefa agora é dada a ela, dos versículos 31 e 33, abrangendo 6 itens. Em todos os sentidos, isso deve ser chamado de um maior privilégio encontrado em qualquer parte das Escrituras. Maria conceberá e dará à luz um filho, como nenhum outro em toda a história, porque ela era virgem, né? Como uma virgem vai engravidar? Acontece. Segundo, seu efeito sobre este mundo é dito em seguida, ele será grande. Terceiro, portanto, como emissário de Deus, ele será chamado Filho do Altíssimo, uma forma exaltada de Filho de Deus, que é um dos principais títulos de Deus, lá no Antigo Testamento. Quarto, como Messias real, o trono de seu pai Davi lhe será dado por Deus, recordando o pacto davídico e apontando para seu reinado messiânico como rei. Quinto, esse reinado messiânico significa que a criança reinará sobre os descendentes de Jacó para sempre. E aqui se cumpre a profecia, né? Do trono de Davi. E o sexto aqui, ó, a conclusão da lista é a promessa sumária de que seu reino não terá fim, especialmente o cumprimento da promessa de Daniel 7,14, de que o seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. O governo eterno do Messias é uma característica importante da teologia lucana.
Aí ele vai continuando a abordar, e assim ele faz em todos os capítulos, tá? Em todos os capítulos. Então, um comentário maravilhoso, expositivo, para você que é pregador, para você que é ensinador, para você que é pastor, principalmente pastores, né? Que sempre está pregando o tempo todo, tá? É uma obra maravilhosa, tá? Gostei bastante. E tá chegando aí mais um comentário de Lucas para mim. Eu comprei o comentário do Arival Dias Casimiro, pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros, tá? O comentário de Lucas dele, também expositivo. Vou mostrar aqui para vocês. Depois de fazer comparações, vai ser top. Se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.